Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula a gente vai fazer a parte de permissões. A gente vai começar a codificar um pouquinho a nossa aplicação, tá? Eu vou começar pelas partes que são mais genéricas, não tem muito a ver com a parte de pedidos, etc. Porque a gente tem algumas coisas importantes para a gente mexer aí no aplicativo, como por exemplo permissões. Então eu vou te mostrar uma forma aqui de pedir permissão para o sistema operacional Android de algumas coisas que a gente vai precisar. Por exemplo, nós vamos precisar de acesso a Bluetooth e acesso também à câmera do dispositivo do V2, por exemplo, para a gente poder fazer impressão na impressorinha local dele, né, caso a gente precise, e também fazer uso da câmera dele para poder ler o código de barras ou um QR Code de uma comanda. Então a gente vai precisar dessas duas permissões aí no mínimo. Tá? Como é que a gente faz isso? Tem basicamente duas formas aí, tá? Uma delas é codificando mesmo o pedido das permissões e a segunda é usando um componente que eu criei e está no meu GitHub, que é o Mobile Permissions, tá? Para evitar qualquer tipo de dependência no meu componente, eu vou te mostrar codificar isso, tá? De uma maneira mais simples e aí você pode fazer uso depois, se você quiser, do meu componente, tá? Vamos começar a codificar isso daqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá no meu código fonte, eu vou criar aqui um método, um pouquinho mais para baixo aqui, pode ser no private, tá? Vou criar um método aqui chamado pedir permissões, tá? Beleza? Ctrl Shift C. A codificação é um pouquinho grande, né? Então eu não vou codificar aqui junto com vocês para a gente não ter um código, uma aula muito grande. Eu vou copiar aqui e vou colar para você dentro da nossa aula, tá? Então deixa eu copiar ele aqui, Ctrl C. Deixa eu ver se ele vai colar. Eu tenho a impressão que não vai colar, porque eu estou numa máquina virtual, tá? Não vai colar. Vou fazer de uma outra maneira diferente aqui, tá? Vou fazer assim, ó. Eu tenho esse rascunho aqui no outro aplicativo, né? Então eu vou abrir o meu form main. Vou ter ele aqui, pedir permissões, tá? Aqui, ó. Então só para não perder aí, né, o fio da meada, eu vou copiar esse método para cá, Ctrl C, vou colar no nosso form que está cru ainda, né? Vou colar ele aqui para a gente poder ver, tá? Esse método ele vai funcionar somente no Android, tá? Por isso que você vai ver aí algumas diretivas de compilação na janela, tá? Aqui deixa eu só modificar uma outra coisa aqui importante, que é o tfrm main, né? Deixa eu só ver aqui como é que é o nome dele. Isso aqui, ó. Beleza. Agora sim, agora ele está identificando. E eu tenho essas classes aqui, tá? Que são as chamadas para ele pedir as permissões, tá? Então nós temos aqui Bluetooth, Bluetooth admin, a opção Bluetooth Privileged, tá? E temos aqui também internet e câmera, tá? Internet a gente vai precisar porque o nosso aplicativo vai conversar com uma API, né, que é a API do nosso banco de dados, tá? Para a gente poder acessar o banco de dados. Então a gente vai precisar basicamente dessas permissões, tá? Então a gente chama aqui o método request permissions do próprio Android, fala para ele quais as permissões que a gente deseja. Aqui a gente tem uma pequena diretiva de compilação, porque de uma versão para outra do Delphi ele tem uma forma diferente de pedir permissões, tá? E aí a gente aqui pede a permissão, né, para aquilo que a gente necessita, e é só o usuário checar ali que realmente ele autoriza o uso daquele equipamento, tá? Como é Android, né, ele vai precisar de uma série de units, tá? Como para aquelas classes que a gente tem ali, tá? Então eu vou lá no topo da minha unit, eu vou ter elas aqui, ó, vou dar um Ctrl C e vou colar elas aqui, ó, tá? Então eu vou colocar aqui dentro de uma diretiva de compilação. Então se a gente estiver compilando isso para Android, eu vou ter que declarar todas essas units aqui, ok? Então se eu der um Ctrl F9 agora, provavelmente ele vai reclamar ali do Zsync. Ó, nem reclamou, beleza. Se eu modificar aqui para Android, ó, 32 bits, vamos ver se ele vai reclamar para a gente ali.
Ah, perdão, né? Porque eu estou compilando o cara errado, na verdade, né? Estou compilando aqui o projeto que já está pronto. Então, dá um Ctrl F9 aqui, ele vai reclamar. Deixa eu só ver aqui o nome do método, né? Perfeito. É só o nome aqui que está diferente, na verdade. Perdir, né? Então, vamos modificar aqui, fazer um refactoring. Vou modificar aqui, tem um R a mais, tá? Aqui, ó. Ok. E ok. Beleza, fechamos aqui. Se eu dar um buildar agora, eu tenho o pedir permissões que já está ok, tá? Então, o que a gente quer com isso, né? Aqui em Project Options, sempre que a gente for utilizar aqui alguns recursos do Android, a gente tem que vir aqui em User Permissions, escolher aqui a opção Android, ele tem uma série de opções aqui. Então eu vou colocar aqui, marcar o Bluetooth NMIN, a câmera a gente precisa, já está marcada, tá? Internet a gente precisa também, vai estar um pouquinho mais para baixo, imagino. Vamos lá. Vai estar mais para cima, na verdade, né? Aqui, ó, internet já está marcado. Ok. Bota só Bluetooth Privileged ali, ó. Essa opção ela não tem aqui dentro, tá? Normal. Então, algumas opções ali a gente vai selecionar direto pela programação, tá? Então, basicamente é isso. Se eu executar agora aqui, né? Buildar. Isso vai forçar o aplicativo na hora que estiver sendo instalado, né? Aberto pela primeira vez no dispositivo móvel. Ele vai pedir permissão para usar esses dispositivos aí, tá? Para isso a gente tem que forçar esse pedido, né? Então a gente vai aqui no nosso form main, aqui em form create, tá? No form create eu gosto sempre de criar uma função, tá? Para a gente não codificar totalmente no create do form, tá? Então a gente cria uma funçãozinha, geralmente eu crio com o nome inicializar. Então eu vou criar aqui, ó, inicializar. A gente cria uma funçãozinha e a gente vai colocar tudo que é necessário para essa aplicação funcionar, a gente vai colocar aqui dentro, tá? Mas antes disso, vou colocar um try. Aqui a gente vai precisar de um except on e dois pontos exception do begin end, tá? Aí aqui eu gosto de colocar sempre uma mensagem, deixa eu só pegar a mensagem pronta aqui, para a gente não perder muito tempo, tá? Então eu vou colocar aqui, pegar pelo nosso aplicativo Garçom já, aqui, vou pegar aqui no Create, tem mais coisa nesse OnCreate, de vez em quando eu vou voltar aqui e codificar, tá? Então, ó, tá aqui. Então o que eu estou falando, né? Se der algum erro aqui nesse bloco, ele vai mostrar para mim uma mensagem. O erro que pode dar aqui é o erro de acesso ao servidor, tá? Então por isso que eu vou colocar uma mensagem aqui de acesso ao servidor desse comando, ok? E aí eu vou precisar, né, criar o método inicializar. Então eu vou criar ele aqui um pouquinho mais para cima. Procedure. tfrm main.inicializar, ok? Beleza, o que eu vou colocar nesse cara aqui, né? Toda a codificação que a gente precisar colocar, né, na inicialização do nosso projeto, eu geralmente coloco aqui nessa unit, tá? Então aqui eu vou colocar um try except on a exception do begin end, tá? Por enquanto eu vou deixar vazio aqui. E um dos métodos que eu vou colocar aqui é o meu pedir permissões, tá? Pedir permissões, ok? Dá o Ctrl Shift C aqui, ele vai criar o método pra gente. Então tá aqui, já criou. Tá dando um errinho ali, a gente já vai ver qual que é esse erro. Tá dizendo que pedir permissões não existe, né? Então, vamos ver aqui por que ele está falando isso. Pedir permissões não existe. F3 aqui, tá ok.
Beleza. Perdão, eu fatorei errado, né? Refatorei errado aqui. Tirei o R no lugar errado. Então, vamos lá. Não tem problema nenhum, não. Vamos aqui para pedir permissões. É isso aqui o correto. Beleza. Então eu tirei o R no final, né? Na verdade, o R é no começo. Então vamos lá. Agora sim eu vou buildar. Ele tá dando um erro aí no exception. Exception. Ok. Ctrl F9. E beleza. A gente não vai testar no dispositivo agora, né? Se eu abrir a aplicação agora não vai acontecer nada. Porque se eu rodar aqui no Windows, por exemplo, não acontece nada. Eu não estou com o dispositivo conectado ainda na USB desse equipamento, então eu não vou conseguir rodar ele nesse momento dentro do meu dispositivo, tá? Mas tá aí, ó, ele já abriu a tela para a gente, tá? A gente tem algumas coisas importantes que são legais colocar aqui, como por exemplo, a aba default é sempre login, né? Então a gente vai fazer isso. A gente tem que aumentar também esse cara, né? Enfim, então a gente pode colocar tudo isso aqui no nosso onCreate, no nosso inicializar, tá? Então, a gente vai alterar aos poucos essa parte visual do nosso aplicativo para que ele seja, ele vai modificando automaticamente de acordo com as nossas modificações no código e também na parte visual, ok? Então a gente vai brincar bastante aí com algumas automações para ficar mais fácil da gente trabalhar e não ter tanta dor de cabeça no aplicativo. Então eu te espero na próxima aula, muito obrigado e até lá!